Piauí TV1. Oferecimento Água Fina, a fonte de saúde para a sua vida. Seja nosso revendedor. Empreendimento Grupo Jorge Batista. Olá, boa tarde. São 12 horas em sábado, 26 de dezembro de 2020. Vamos aos destaques do Piauí TV1 de hoje. Loja no Disseu Arco Verde, na zona sudeste de Teresina, é alvo de assaltantes. Bandidos arrombam a porta e levam todo o dinheiro no caixa. Dono do estabelecimento procurou a polícia, mas não conseguiu prestar a queixa. Caminhão carregado de mandioca tomba após desviar de carro que estava na contramão na BR-316, na cidade de Altos. O desafio de comer sem culpa. Como lidar com os exageros alimentares das ceias das comemorações de fim de ano? Edgar, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Muita gente abusou aí nas festas do Natal e ainda tem a ceia do Ano Novo. Daqui a pouco a gente volta conversando com a nutricionista para dar dicas para essas pessoas e para todos nós que ainda vamos participar dessas festas. Depois do feriado de Natal, é hora da tradicional troca de presentes recebidos na noite de Natal. E teve gente que também aproveitou o dia para comprar. Sobre o assunto, em Picos, Antônio Rocha nos mostra como está a movimentação no comércio. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Olha só, por aqui a movimentação bem tranquila. Centro de Picos nesse sábado está tranquilo, muita gente tentando fazer a troca de presentes. Daqui a pouco a gente conversa com um especialista para explicar como isso deve ser feito. Daqui a pouco eu trago os detalhes. E no esporte, a preparação do Altos para o jogo decisivo contra o Salgueiro pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora no Piauí TV1. Olá, muito boa tarde mais uma vez. Pacientes transplantados do Piauí estão sofrendo com a falta de medicamentos na farmácia do povo. Sem os imunossupressores que garantem que o órgão transplantado não seja rejeitado pelo organismo, a saúde desses pacientes fica em risco. O Jefferson fez um transplante de fígado há pouco mais de um ano em Fortaleza. Assim como ele, todos os pacientes que fazem esse procedimento precisam tomar uma medicação do tipo imunossupressor para evitar a rejeição do órgão. Mas o acesso ao remédio aqui no Piauí está difícil, principalmente nesse fim de ano. No segundo semestre foi que nós tivemos um atraso, constantes atrasos. Você vai receber no dia, não, volta daqui a 15 dias. Né? E agora nós já temos, durante esse último mês, falta de medicamentos imunossupressores na farmácia daqui. Diante da falta constante do medicamento, os transplantados estão tendo que contar com a solidariedade de colegas de outros estados que têm acesso à medicação. Nós conversamos pela internet com a Adriana, que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é transplantada de rim. Por lá, a distribuição dos imunossupressores segue sendo feita normalmente. Os transplantados em si, nós somos muito unidos, né? Então, quando a gente vê que tem pessoal aí faltando medicamento, porque não sobra muito, a receita ela vem completa, né? Então, normalmente nos sobra uma cartelinha aqui, uma lá, então eu junto esse pessoal e mando pelo correio. Segundo os transplantados, a distribuição da maior parte desses medicamentos é de responsabilidade do governo federal, mas cabe às secretarias estaduais de saúde informar a demanda e manter estoques de reserva para evitar a falta, que geralmente acontece no momento de uma nova compra por meio do processo de licitação. A Gabriela, que integra a Associação Brasileira de Transplantados, afirma que o problema tem relação com a falta de planejamento dos órgãos de saúde. Somente em Teresina existem cerca de 500 pessoas que fizeram um transplante renal, fora de outros órgãos, como fígado, coração e intestino. Aqui no estado, ela afirma que o atraso é frequente. Isso traz um risco enorme, já que o medicamento é essencial para manter a saúde deles. Só não ficou um quadro pior de pessoas voltando para a fila de diálise, que no caso quem é transplantado renal e o hepático voltar para a fila,
porque a gente criou uma rede, né, de solidariedade, vamos dizer assim, para doação de medicação. Eu faltei minha medicação Tacrolimus e recebi uma doação de um amigo que já recebeu a doação de uma outra amiga. E assim eu também já doei parte do meu para uma outra amiga. Natal é uma data de família, é uma data da gente renovar a esperança e fé. E quase todos os transplantados do Piauí estão sem medicação. E não só transplantados, mas vários outros tipos de pessoas que têm outros tipos de problema de saúde, que precisam de medicações. Eu acredito que as autoridades, elas precisam levar esse caso muito a sério, porque isso já vem se estendendo de anos, que eu acompanho, e nada é resolvido. A Farmácia do Povo informou que a Tracolimo, que deve começar a ser entregue até a próxima quarta, dia 30. Já a medicação azatioprina está prevista para janeiro, logo no início do mês. Agora a gente atualiza a situação da Covid-19 no Piauí com os dados do último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem aí o número de internados, né, nas últimas 24 horas, aliás, o número de casos, tá, gente? São 317 casos, isso ao todo, 140.245 casos de Covid no Piauí até agora. O número de mortes nas últimas 24 horas, 8 óbitos, o total ao longo de toda a pandemia, 2.802 óbitos no Piauí. Temos também agora sim o número de internados, 429 casos, em leitos clínicos 269 e em leitos de UTI temos 158 pessoas no momento. São duas, o número de recuperados ao total aí é de 137.014 pessoas e cidades com casos em todos os municípios do Piauí temos casos de Covid. Bom, aí a gente tem um gráfico, né, de abril até novembro, tivemos o pico aí de julho, agosto começou a descer, a gente está numa decrescente de número de mortes, a gente espera que isso vá caindo cada vez mais. Temos também aí em alta, né, os estados que estão em vermelho. O Piauí, no momento, é um estado que apresenta queda, juntamente com mais 4 estados e o Distrito Federal. E temos mais informações sobre a Covid, né? Vamos receber agora no nosso estúdio o doutor Kelson Veras, que vai falar sobre os mitos e verdades acerca das vacinas contra a Covid-19. E você aí também pode participar por meio de mensagens de texto para o nosso número. Anote aí, é o 98179-8115. Oi, boa tarde, doutor Kelson. A gente tem mostrado aqui uma baixa cobertura vacinal de uma forma geral. Todo tipo de vacina, polio, por exemplo, né? Tivemos uma cobertura muito abaixo do esperado. De fato. Né? O que isso demonstra? Quais são os reflexos disso para a população? À medida que as doenças foram sendo controladas com vacina, elas foram sumindo do dia a dia das pessoas. E com isso, muitas pessoas começaram a não temer mais as doenças como antigamente. E, naturalmente, o fato de não temê-las leva a uma decisão de muitos pais de não vacinar seus filhos. O resultado disso foi a volta do sarampo, por exemplo, a volta da cachumba e, eventualmente, em alguns países do mundo, até a volta da poliomielite. E aí a gente entra agora na questão da Covid, né? Assim, um assunto polêmico, eu diria, já que muitas notícias falsas circulam na internet, em grupos de conversa, grupos de WhatsApp, e a gente precisa esclarecer a população. Tem gente, por exemplo, que diz que não vai tomar a vacina porque a vacina é mais perigosa que a própria doença. Veja só. Qual é a informação correta para essas pessoas? A informação correta é que a vacina é extremamente segura. Todas as vacinas que nós temos foram as que já estão disponíveis para uso, foram determinadas nesses estudos sérios e bem realizados, que demonstram segurança, sendo os efeitos colaterais extremamente benignos que toda vacina pode dar, como, por exemplo, dor no local, vermelhidão no local, ou até uma febrezinha no primeiro, segundo dia após a injeção. Na realidade, a gente precisar dessa vacina o quanto antes, né, doutor Kelson? É indiscutível, acho que ninguém duvida da gravidade que é a Covid-19 para o mundo, em termos de vidas que são ceifadas precocemente
e em termos do desastre econômico também, né, que essa doença causou. Tem gente que diz que os testes foram muito rápidos, né? Tem uma pessoa aqui falando que os testes foram muito rápidos por causa da própria pandemia. Como acreditar numa vacina que é desenvolvida em meio a esse caos? Exato, foram rápidos, isso é um motivo de orgulho. Orgulho porque indicou a união de vários países, de várias empresas que colocaram a concorrência econômica abaixo da necessidade da humanidade ter uma vacina. Então, normalmente nós não temos tanta imunizante, isso pode transcorrer de forma isolada, um laboratório não compartilhando dados com outros, porém não foi o que tivemos aqui. Tivemos uma aliança global, todos com o mesmo foco, de fazer essa vacina, compartilhando conhecimentos e dando a garantia de uma vacina rápida, segura e eficaz. Felizmente, né? A União possibilitou essa vacina aí chegar para a gente. Tem gente que diz, doutor Kelso, que a vacina vai mudar permanentemente o DNA da pessoa e que por isso tem medo de tomar a vacina. Não, de maneira alguma, né? Existe a vacina que os Estados Unidos estão usando, ela de fato ela é feita com uma substância do vírus que consegue dentro da nossa célula produzir as proteínas do vírus da Covid. Mas ela é rapidamente destruída, ela não consegue se integrar ao nosso genoma, modificando-o. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. Não quer dizer que uma parte do vírus vai se integrar ao nosso genoma, aos nossos genes e tomar de conta do nosso aparelho genético, não é? São substâncias que, quando dentro das nossas células, produzem as proteínas do vírus, mas são rapidamente eliminados e o sistema imunológico pode então passar a conhecer o vírus sem ter que ser através da doença. Doutor Kelso, mais um ponto interessante, tem uma pessoa perguntando se pessoas que têm alergias, algum tipo de alergia, não pode tomar essa vacina da Covid. Como toda vacina, se você é alérgico a algum componente da vacina, é grave. Então, essas pessoas não devem usar a vacina. Mas isso é extremamente incomum e nós, com várias vacinas disponíveis, poderemos então escolher uma vacina mais indicada para essa pessoa. Doutor Kelso, a gente volta já a falar com o senhor, é que aconteceu um acidente grave agora envolvendo, há pouco, né, envolvendo 2 carros na BR-343, próximo ao cruzamento do bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina, e o repórter Renan Nunes está lá e vai trazer mais informações ao vivo para a gente. Oi, Renan, o que aconteceu por aí? Boa tarde. Olá, Denise, boa tarde para todo mundo que acompanha o Piauí TV 1. A gente está aqui na BR-316 acompanhando o resultado desse acidente gravíssimo ocorrido há cerca de 40 minutos, próximo à entrada do bairro Morada Nova. BR-343, só confirmando mais uma vez, você vê aí o resultado da destruição nesse acidente grave, Denise, ocorrido há cerca de 50 minutos nesse local onde nós estamos. Esses 2 veículos, de acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, bateram de frente aqui nesse ponto. Isso pode ter sido consequência de uma ultrapassagem indevida. Os 2 veículos acabaram batendo de frente. Nesse veículo vermelho aqui que nós estamos acompanhando, um sinal de destruição bem intenso, estavam pelo menos 2 pessoas. Essa é a informação que a gente tem de início. E no segundo veículo, o Josivan Gomes pode até virar a câmera para esse lado e mostrar, haviam 3 ocupantes. Nesse momento a gente não tem informações a respeito de óbitos, de mortes, mas que as pessoas já foram conduzidas para o hospital. Olha o estado da destruição desses 2 veículos, Denise. Eles bateram exatamente de frente. Toda a parte dianteira, tanto desse Corolla quanto do Fiesta, ficaram completamente destruídos. Esse local aqui onde nós estamos agora, além dos destroços dos veículos, a gente pode observar que tanto as equipes da PRF, bombeiros que estão no local e também a Guarda Civil Municipal tiveram que jogar areia, porque há muito combustível ainda aqui pela avenida. A gente lembra, para quem está circulando aqui por esse trecho, que o trânsito está muito lento, ele teve que ser desviado aqui para a lateral da BR-343 para poder garantir fluidez.
porque todas as equipes que estão prestando assistência a esse acidente gravíssimo ainda estão aqui fazendo o rescaldo no local. Os 2 veículos permanecem no meio da avenida e o trânsito precisa ser desviado. Mais uma vez, a gente reforça a informação. Pelo menos 5 pessoas envolvidas nesse acidente. 3 estavam nesse carro e outras 2 naquele Fiesta ali atrás de mim. Uma colisão frontal ocasionada provavelmente por uma ultrapassagem indevida. A gente acompanha aqui a situação, tem polícia rodoviária federal aqui, homens da Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, que fizeram a assistência às vítimas. Todas já foram conduzidas e levadas para o hospital e o trânsito, nesse momento, segue interditado aqui na BR-343. Eu vou chamar aqui o inspetor Negreiros, acho que a gente tem alguma informação. Inspetor, só um minutinho, a gente está ao vivo aqui no Piauí TV1. O que é que a gente tem a respeito desse acidente? Aqui foi um acidente de colisão frontal, aparentemente 2 veículos com várias vítimas graves. Qual que é o estado dessas pessoas, dá para dizer? Estão graves, foram encaminhados para o HUT. Pelo menos quantas pessoas em cada veículo? Aqui eu acho que foram 3 ou 4, inclusive uma criança, e aqui mais 3 também. Então, mais de 7. Mais de 7, por aí. Então estamos averiguando agora ainda. Qual que é a orientação para quem está passando aqui nesse... Evitar esse tráfego agora, por enquanto. Obrigado pela entrevista, inspetor. Denise, eu volto com você. Obrigada, Renan. E a gente torce para que as pessoas envolvidas fiquem bem, né? Já que as imagens assustam e preocupam a gente, né? O estado em que os veículos ficaram. Agora a gente volta a falar com o Dr. Kelson, que é infectologista. O Dr. Kelson Vera está falando para a gente sobre a importância da vacina contra a Covid, também os mitos relacionados. Até agora, Dr. Kelson, eu recebi aqui uma informação, a gente não fala o nome para preservar, mas de pessoas que falam que o coronavírus é um mito, que não existe e que tem medo, muito medo de tomar essa vacina e de que seja um golpe, olha só. Meu Deus. A gente precisa esclarecer que essa vacina é importante, muitas vidas foram perdidas. Vamos falar para essas pessoas, um recado direcionado para essas pessoas especificamente, doutor Kelson? Nós não temos como criar no mundo mentiras deste nível que levam ao fechamento do mundo inteiro. Então é impossível nós fabricarmos mentiras a esse ponto, certo? E para tranquilizar que não é mito a essa pessoa, né? Eu mesmo já tive Covid, graças a Deus, uma forma leve. Ficou bem curado, né? Recuperado, né? Como se diz. Quase totalmente, né? Só me falta até hoje fato, que nunca mais recuperei. Agora uma perguntinha interessante, doutor Kelson. A população entre 20 e 30 anos, é possível estimar quando essas pessoas vão receber essa vacina, já que a gente sabe que o grupo prioritário, pelo próprio nome, né, vai ser vacinado antes? É possível a gente estimar, né? Então, começando essa vacinação agora, final de janeiro, começo de fevereiro, para os grupos prioritários e tudo correndo bem, acredito que após o primeiro semestre, nós já estaremos vacinando os demais grupos populacionais. De forma de que até o final do ano toda a população esteja vacinada? Com fé em Deus e pelo menos a grande maioria da população, que já vai dar uma redução brutal no número de pessoas contaminadas e assim diminuindo a transmissão entre uma pessoa e outra e, portanto, diminuindo o número de pessoas com a doença no país e no mundo todo. Portanto, esclarecido, o coronavírus de fato, não é um mito. Não. A vacina é muito importante, a gente precisa dela e a gente torce para que vidas continuem, né? A gente precisa dessas pessoas aqui com a gente. Muito obrigada pela entrevista, obrigada também a todos os profissionais de saúde pelo esforço durante todo esse ano. Muito obrigada, doutor Kelson. Eu que agradeço o convite, estão sempre às ordens e agradecer, né, a Deus por termos essas vacinas, algo que em tempos passados não teríamos tão cedo. Muito obrigada. A seguir, a gente volta com as tentações gastronômicas de fim de ano, como resistir. Ao vivo, vamos saber da nutricionista, como não exagerar e qual o segredo para não ficar de mal com a balança. E motoqueiros promovem a aglomeração pelas ruas de Teresina, muitos sem máscara e sem capacete. Agora são 12 horas e 19 minutos.